é conhecer o Senhor. Andar. Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Podemos tomar centro, meus irmãos? Glórias a Deus. Alguém pode distribuir a apostila daqui? Em nome do Senhor Jesus. Apostila. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre hermenêutica. Essa e mais uma, a gente vai hoje ser mais teórico. Semana passada a gente ficou um pouco na prática. Vamos voltar um pouco para a teoria. E no final, aí, semana que vem, a gente volta para a prática de novo. Ok? Porque mostrar como funciona a ferramenta, falar, né, da ferramenta e mostrar como é que ela funciona, né? Não basta ficar falando e não mostrar como funciona. Então a gente tem que sair daqui e aplicar, chegar em casa, falar com o marido, falar com o filho, no trabalho, né? A ferramenta ela tem que funcionar. Eu fui convidado para dar esse estudo lá em Seropédica, ficamos 6 meses em Seropédica dando esse estudo. E os irmãos lá passavam muito simples, né? Coração muito simples, puro. Aí começaram a espalhar, eu gravava os áudios, mandava para os áudios para os irmãos começaram a espalhar. Aí começou a surgir convite para dar estudo em outras igrejas. Eu falei, irmão, não estou dando conta de duas, fazer mais 3. Sai daqui, vai lá para Seropédica, aquele funil ali, aquela ponte ali perto da Ambev, estou olhando, meu Deus, é uma desgraça para passar por aquilo ali. Aleluia. Então, nós ficamos ali 6 meses, montamos uma escola musical lá também, preparamos, fizemos um trabalho legal lá e a gente está aí servindo ao Senhor. E Deus nos deu essas ferramentas, nos deu equipamento, nos deu condições, a gente tem que colocar, né, à disposição do povo. O povo ter o que falar, para conversar em casa. Então, irmãos, vamos lá. Na sua postura hoje a gente vai ser mais teórico, tá, irmão? Eu vou ver se eu pulo alguma coisa aqui, mas vamos lá, número 1 aí, diz o quê? Aquilo que eu ensinei nisso, né? Precisamos passar pelo eixo científico para o teológico, ok? Objetivo para o subjetivo, concreto para o abstrato. Foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com Nicodemo. Perguntou aí, se você não está entendendo as coisas aqui, como é que você vai entender das coisas lá? O objeto e o subjetivo. O que é o objetivo? Papel é o objetivo. Amor, não tem como, é o subjetivo, né? Concreto e abstrato, ok? Concreto é algo palpável, tangível. Dor é abstrato, felicidade é abstrato, né? Concreto é algo que eu posso colocar, objeto é algo que eu posso colocar a mão. Então, sair do físico para o transcendental, para o espiritual. Então, o melhor entendimento da palavra, dessa ciência chamada hermenêutica, a gente começa assim como o Senhor Jesus Cristo fez com Nicodemo. Número 2, isso é para a gente pensar, irmãos. Ignorância é pensar que o meu ou o seu ponto de vista é o único ponto de vista. Não é um ponto final, nunca. Até porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aí os irmãos vão agora fala inglês. Não, vocês vão concordar comigo. Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Pandeiro. Olha como é que é esse número 2 interessante. Nós estamos olhando para a mesma coisa, vendo a mesma coisa. Todos estão vendo o pandeiro? Agora nós estamos olhando para o mesmo lado. Eu estou olhando para essa parte de cá e vocês estão olhando para essa parte de cá. Então, ponto de vista. É isso. Eu chego aqui, vou pregar Salmo 23, eu vou trazer esse ponto de vista. Pastor vai vir e vai trazer esse ponto de vista. É o mesmo salmo. Aí Deus vai revelar para o outro trazer por aqui. E ninguém está discordando. São pontos de vista de um mesmo assunto. Você pega um quadrado. Vem comigo. Um quadrado, um cubo. Entendeu? Um cubo. Um cubo. Quantos lados tem uma bola? 2. O de dentro e o de fora. Quantos lados tem um cubo? Não é um quadrado, é um cubo. O quadradinho não tem um dado. Quantos números tem um dado? 6. Tem 6? Um cubo tem 7. Porque o cubo é oco. O cubo é oco.
hermenêutica, ok? É olhar por um ângulo. Quer ver? Aquela história de um copo de água meio cheio em cima de uma mesa. Eu sei porque eu coloquei o copo meio cheio, mas quem vai ser convidado para falar a respeito do copo não sabe. Qual é a minha intenção? Ver o que está no coração daqueles que falam. Vai chegar um pessimista e vai falar assim: o copo está quase vazio. Vai chegar um otimista e vai falar que nada, está quase cheio. O estado de espírito mudou a visão. Vai chegar um arquiteto e vai olhar assim: eu sei para que tanto vidro. Tem que cortar aqui em cima com um dedo, está desperdiçando espaço. O arquiteto está trabalhando com espaço. Então ele acha que tem muita perola, então ele cortaria. Entendeu? Dependendo de quem está olhando, vai influenciar na interpretação do texto. Por isso que eu estava falando com o irmão, né? O texto está dizendo algo, mas eu posso, pelo meu estado de espírito, pelo que eu estou passando, né? Pelo que está acontecendo na minha vida, o que eu estou passando pode influenciar na maneira como eu olho para o texto. Ok? Vamos lá, número 3. Só porque discordo da sua opinião não quer dizer que eu não gosto de você. A amizade é para ser preservada e a opinião é para ser respeitada. Respeite sua opinião, mas não me faça inconfusão. Então a gente tem que ter isso quando a gente vai conversar com os irmãos, né? A gente não pode dar uma desagada, vai ter que me engolir. Né? A gente não pode dar uma desagada. Já pode ficar aí. Vou chegar mais alguém e me entrega. Né? Então a gente não pode ser igual os agalos. A nossa opinião a gente tem que colocar na mesa e respeitar a dos outros. Número 4, orar antes de estudar, para Deus manietar o valente, manietar o Morfeu, me dar unção para entender a palavra, graça para viver e praticar a palavra. Então sempre antes de estudar a palavra, ore, né? Manietar o valente que vai ligar, que vai o cachorro, né? A bola que vai cair no quintal. Não, quem é Morfeu aqui? Quem sabe quem é Morfeu? Mitologia grega tinha os deuses do Olimpo. Existia um deus chamado Morfeu, que era o deus do sono, da onde vem a palavra morfina, que é a anestesia geral que o camarada apaga. Então geralmente quando a gente está estudando a palavra, né, Morfeu, né, fica jogando um pozinho no nosso olho, começa a arder, ele diz, ou seja, ele está dormindo. Então antes de começar a orar, já queima ele, já deu, em nome de Jesus, queima Morfeu. Arrepiei Morfeu aí, está queimando ele, vai botando ele para correr, né? Vamos poder estudar a vida em paz, né? Queima ele, né? Morfeu, né? Morfeu, quando abraça os irmãos, quando ele passar o trabalho, Morfeu abraça os irmãos, né? Número 5, quando a gente for falar, o que está aprendendo aqui, esse está em número 5, se está igualzinho a minha, né? A gente chama isso aqui de seminário. Não, Deus do sono? Não, Deus do sono, é Deus do sono, Morfeu, Deus do sono. Depois o irmão começa, Morfeu é o Deus grego, da onde vem a palavra morfina, anestesia, que a gente chama de anestesia geral, né? Aquele remédio feito lá da papoula, sei lá o nome daquela planta, que é viciante, mas é anestesia geral. Então, Morfeu de morfina, anestésico, entorpecente e sonífero. Então, quando você for falar do que você tem aprendido aqui, você sempre diga que bibliologia segundo a teologia. Por quê? Existem outras bibliologias a respeito de outros livros. A exegese segundo a teologia, porque existem outros estudos das palavras, outros segmentos. Então, o que a gente está vendo hoje aqui, hermenêutica, exegese, essas coisas aqui, é tudo dentro da teologia. Mas entenda, existem outras áreas de estudo fora da teologia. Pois esses estudos podem ser feitos fora da área da teologia, ou seja, é possível realizar um estudo de todas as áreas citadas e fora do contexto teológico, ok? Você pode estudar a teologia de outro ponto de vista, de outra vertente, ok? A hermenêutica jurídica, só está na minha, ela deve ser para a compreensão e a aplicabilidade de uma determinada lei. É o que eu falei no início. Existe a hermenêutica, ela é da área jurídica. E a hermenêutica é praticamente a ciência para interpretar leis, mandamentos, ok? Então está aí, né, o dicionário OAS, no número 6, está dizendo para você o que é a hermenêutica, né? Isso é dicionário, tá, irmão? Esse dicionário aí, OAS, né? No final do número 6 está escrito aí, OAS, a
que é o supra-sumo, custa uma fortuna esse dicionário. Ele diz que a hermenêutica é uma ciência, é uma técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. Então está aqui, faz parte do dicionário. A ciência existe e é reconhecida mundialmente. O crente não quer saber de nada, o crente não quer respeitar, está indo contra uma verdade já sacramentada no mundo todo. Entendeu? Não preciso, não posso, não precisa aqui a função, a utilidade dela. Né? Então você vai ter uma série de explicações. Ok? Irmãos, a origem da palavra hermenêutica. Da onde raios veio essa palavra? Aí esse lugar que eu deixei para você. Como eu falei dos deuses do Olimpo, existia um semideus chamado Hermes. Lembra da revista Hermes? Né? Aqui na Vida do Brasil ali, parte da vida Hermes, entendeu? Parte da Hermes. Esse semideus grego, qual era a função dele? A de Gabriel. Ele era o porta-voz de Deus. Ele, como Zeus, o Deus do Olimpo, promulgava uma ordem, ele que descia na terra e anunciava aos homens as ordens de Zeus aos homens. Então ele era o intérprete da lei, ele era o intérprete da vontade de Zeus. Então resolveram dar o nome dele à regra ou à ciência de interpretação da Bíblia. Irmão, onde essa palavra tem na Bíblia? Tem. Lá, rapidinho, vamos mexer na Bíblia. Lá em Marcos 5,41. Alguém leia para mim, outro abra lá em Lucas 24, 27, e outro abra lá em 1 Coríntios 12, 10. Vamos dar uma olhadinha? Marcos 5,41. Lucas 24, 27 e 1 Coríntios 12, 10. Alguém pode ler Marcos 5,41? Quem quiser, tá? Marcos 5,41. No original, essa palavra que vai aparecer em Marcos, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. A palavra aí traduzida no original é hermenêutica. A hermenêutica, a interpretação, foi traduzida hermenêutica. Vai lá. Vamos lá para Lucas 24, 27. Se eu não me engano, são dois discípulos, não está me lembrando, não. Não nem me lembro. Lucas 24, 27. Está escrito o quê? Começando com Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as atitudes. A palavra explicava-lhes é a mesma para hermenêutica, interpretação de texto. 1 Coríntios capítulo 12, se não me engano, os dons espirituais, correto? Vai falar de discernimento de espírito e interpretação das línguas, está vendo? E a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Interpretação. Tá vendo? Então, aí só tem essa passagem. Tem mais uma. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas são colocados, Paulo e Silas foram pregar numa cidade, eles operaram uma cura, lá fizeram um milagre, estão vendo Paulo e Silas, não é Barnabé não. Os moradores da cidade se juntaram a eles e começaram a dizer: os deuses estão entre nós, os deuses estão entre nós. E chamavam Paulo de Hermes e Silas, se não me engano, de Mercúrio, porque o grego é Hermes, a
vai pular aí agora, substantivo feminino, é uma palavra hermenêutica, é feminino, ok? Vamos lá. Aqui embaixo, número 9, vem aí, número 9. Princípio de linguagem. Isso. Então, aquilo que eu falei. A Bíblia contém 2 tipos de textos, vai, narrativo e prescritivo. Narrativo que conta uma prescritivo é que manda, contém mandamento, prescrição, norma, norte, lei, estatuto, doutrina. Então a Bíblia tem esses 2 textos, né? Básico. Ou está contando uma história, está mandando fazer ou parar de fazer alguma coisa. Ou é mandamento ou é história. Na história nós vimos que tem que considerar uma coisa chamada de princípio. Por trás de uma história há sempre um ensinamento para nós. Quer ver? Eu falei semana passada da ovelha, né? A ovelha roxa, cega, branca. Aí você chega e pega aquela narrativa de Davi, em 2 Samuel 24. Não oferecerei eu a Deus nada que não me seja sacrifício. Aí eu junto isso que Davi falou, né? E junto com a ovelha lá de Malaquias. E aí eu fui mais que como eu falei, eu trocava o dinheiro, eu fiquei tão misterioso que eu tinha dificuldade de oferecer nota velha na casa do Senhor. Eu ia trocar, sempre troquei, até hoje. Hoje não, lá na igreja lá Pix. Então, no máximo eu não levo dinheiro para a igreja, mas quando eu vou visitar algum lugar, eu vou numa igreja, eu sempre procuro pegar dinheiro novo. Sempre procuro usar o dinheiro novo, por causa de quê? 2 Samuel 24, e por causa de Malaquias, né? Onde Deus fala, oferece para o teu rei, para o teu governador, para o teu príncipe, essa porcaria, vê se vai ficar feliz com você, quer que eu fique, né? Então, complicado. Uma frase que eu escutei certa feita mexeu comigo. Um Deus que não precisa de nada, não aceita qualquer coisa. Eu falei, lascou. Lascou, meu. Não precisa de nada, vou oferecer qualquer coisa para ele. Ele já não precisa. Eu vou chegar com qualquer coisa lá, eu vou cuidar, né? Aí ele vem pequenininho, tem que dizer, olha só, minha mão só alcançou isso aqui, tem que dizer, tem compaixão, e Deus é justo, né? Deus é lindo, né? Pobre, olha, Deus é santo, gente. O rico tem um boi, o pobre não tem nada. Mas Deus fala assim, monta na puta que eu vou mandar uma rolinha para lá embaixo para você pegar e oferecer. Olha que Deus lindo. O pobre não tem nada. Monta na puta que eu vou mandar uma bombinha da rolinha para você me oferecer. Ele dá condição para o homem obedecer a ele. Quem é que faz a rolinha, a bombinha e parar lá embaixo para comer? Se não é Deus. Olha como ele fica. Quando a gente quer obedecer, ele dá condições para a gente obedecer. Ok? Então, o texto narrativo prescritivo. Agora, 3 tipos de linguagem. Aí é texto, é linguagem. Alegórico, figurativo e literário. Eu botei literal aí, porque é parecido, não é? Literário. Vamos ver. O que é alegórico? É como a gente conta uma história para tirar dela uma comparação, né? Assim como Deus cuida das árvores, eu vai cuidar de vocês. Assim como Deus cuida dos lírios, que hoje estão vestidos, Deus também vai cuidar de vocês. Então, assim como, né? Então, a ideia da alegoria é tirar para nós um entendimento, uma máxima, né? Um exemplo. Figurativo. Jesus é o pão, Jesus é o cordeiro, é o leão, Jesus é o meigo, Jesus é o servo, o servidor. Então, figuras. Como é que pode, né? Jesus é o cordeiro e o leão ao mesmo tempo. É o cordeiro e o leão. É o homem e é o criador do homem. Se fez homem, é o criador do homem. Ele, ao mesmo tempo, ele é rei e ele é servo. Ok? Ele é o alfa e ele é o ômega. Ao mesmo tempo, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o último.
para a gente tentar entender a missão do Senhor Jesus Cristo. Literário é aquilo, né? Poesia, verso prosa, os salmos, é o texto literário. Como é que é literário? Você pega o Antigo Testamento está separado como? Os 5 primeiros é o quê? A lei. Qual é o estilo literário dos 5 primeiros livros? Lei. É o legislativo. Qual é o estilo literário de Josué até do lado dos Salmos ali é Neemias, Ruth? Não. Jó. Antes de Jó. Entendi. É muito. Não. Eu falei ele Neemias, você que é depois do exílio babilônico, mas depois ele primeiro era Esther. Então, qual é o estilo literário aqui de Josué até Esther? Qual é o nome que se dá a esse grupo de livros aqui? Histórico. Estão contando a história. São palavras pensadas. Josué está contando história, Jesus está contando história, Jesus está contando história. História não tem lei. Leia. Deuteronômio, aqui é história. História. Quem são as crônicas? Primeiro e segundo Samuel, são as crônicas, são as histórias. História. Aí você vem de Salmo de Jó até Cantares de Salomão. Qual o estilo literário, qual o nome que se dá a esse grupo de livros? Poéticos. É ali que está a poesia bíblica. Vai de Jó até Cantares de Salomão. Esse grupo de livros é considerado poéticos. Ali tem as poesias, tem as orações, tem os cânticos, tem os poemas, está tudo ali. O livro de Jó foi escrito em verso e prosa. O estilo é poesia, é poético. Ok? Não é um livro igual acordou e fez, e foi o rei, e foi. Não, aquilo ali, a trocação entre Jó e os amigos dele, as formas como são colocadas, que nós na língua portuguesa não entendemos. Mas lá está em cântico. É igual as nossas poesias, né? A gente tem várias poesias agora, não pode, agora que a gente está preparando em casa, vem um monte de poesia, né? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Olha quanta batatinha como iremos passar, né? Ela não se esparrama, quem fala esparrama é carioca, né? Ela espalha a rama pelo chão. Então é verso prosa. Ok? Sai trocadilhos, troca de frases. Então, esse grupo é chamado, o estilo literário desse grupo é poético ou poesia. Oi? Tudo história. Tudo história. Porque é crônicas, são as histórias. Crônicas são as histórias dos reis, dos sacerdotes, do que aconteceu em Israel. Entendeu? Josué está contando uma história também. Entendeu? Juízes são histórias do povo, o que aconteceu com o povo. Você tem aí a Ruth, a história de Ruth, Noemi, marido de Noemi, aquela coisa. Então, esses livros são para nós entendermos, o seu conteúdo é história. Poesia, aí depois nós temos o quê? Depois de Cantares nós temos o quê? Isaías. Isaías até Malaquias. Esse grupo é chamado de quê? De livros proféticos. E existe uma subdivisão dentro dos livros proféticos. Profetas maiores, que vai até Daniel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias. Dentro dos profetas do grupo, há uma subdivisão, os maiores e os menores. Ok? Existe essa consideração. Então, esses são os nomes que são dados aos grupos de livros. Por quê? A Bíblia foi escrita em forma literária. O grupo de livros, ou a forma do livro ter sentido, ele tem um nome, uma nomenclatura, um código científico. Ok? Então, não é o quê? É lei, é mandamento, é constituição, é legislativo. Não é história. Só para esclarecer, a respeito do profeta maiores e menores. Por que maiores? Porque o volume. De menores porque o livro é menor. Não porque a importância. Legal, importância, né? Senão, o mais importante seria, né? Vou colocar assim, né? E depois o Senhor Jesus Cristo falou que não tem homem, nascido de homem que não lembra do João Batista. Então, não é isso.
Os livros têm suas nomenclaturas, os livros têm seus objetivos, os livros têm suas finalidades. Uma pessoa chega um dia para mim e fala assim, não, fala aqui no som, fala. A lei, o livro de Levítico, ela é uma lei, é a lei diretamente para os levitas. E para os israelitas também, ela contava os dois. Vai apontar mais para a questão do Sim, o ministério sacerdotal. Certo? Até porque o nome foi dado a ele de Levítico, porque a máxima, a ênfase ali é a orientação para o ministério dos sacerdotes e levitas na casa do Senhor. Na verdade, é o livro do serviço. Sim, até porque ali o sacerdote é orientado e ele orienta o povo. Quando o povo fala, não, está lá na lei que não é para oferecer isso, está lá no Levítico, eu não posso receber isso. Então ele era coordenado e ele coordenava. Ó, rapaz, ele lá, Levítico, está dizendo que eu não posso receber esse sacrifício, não. Volta, troca esse troço aí. Né? Então era para eles, primeiramente, eles orientavam o povo também. Então eles aprendiam, eles tinham que passar para o povo viver também. Mas primeiro eles, depois o mundo. Então o livro nasce para eles, mas não é que quer dizer que só tem para eles ali. Né? Ok? Então vamos lá. Então você já viu isso aí? Então, uma irmã vez ligou para mim, mas eu tive um sonho essa noite. Sonhou por quê? Sonhou com o livro de Ezequiel. Eu falei, não estou, cedo. Ela começa, minha mãe já vai embora. Ezequiel, o povo, cedo, Deus pegou o povo. Irmã, que sonhou, né? Não, tem não, o negócio está muito lá, tá não. Pelo versículo que tu falou aí, mas vamos tentar, vamos conversar, vou tomar um café, vou levar ela e vou orar. Não está muito bom o negócio aí, não. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho no livro e o próprio livro já vai dando a dica do que Deus está querendo tratar para a pessoa, né? O livro de Ezequiel é acerto do povo, irmão. Ali é onde Deus pega o povo e lucida o povo. Então, né? Teve um sonho no livro de Ezequiel, já começa a falar, vai dar ruim isso aí. Ok, irmão? Vamos lá. Mais uma paginazinha. Vamos estudando, aprendendo. 2 tipos de texto, está aí? Número 10. Texto narrativo, que descreve o prescritivo, normativo, que determina. Eu dei aí o exemplo. Narrativo que narra algo. E Judas já se foi se enforcar. Né? Vai tu faz o mesmo. Não, isso é só uma narrativa, pelo amor de Deus. Só uma narrativa. Aqui eu botei Mateus, Malaquias, 1, de 6 a 8, Mateus 27, 5, algumas referências, ok? Para nós podermos ler a Bíblia e entender qual é a finalidade e o propósito dela, ok? Prescritivo, que manda fazer algo, vai e não peques mais. João 5,14, ok? É uma prescrição, é um mandamento. Então, dentro da Bíblia, nós temos 2 textos distintos, ou narrativo ou prescritivo. Na narrativa, eu tenho que olhar para a narrativa, ver se ali não há um ensinamento, não há uma máxima, um princípio, ali da onde eu posso tirar algo para a minha vida, não para normatizar a igreja, fazer doutrina, mas como um costume, um bom costume. Eu aprendi que costume não faz doutrina, mas sã doutrina faz bons costumes. A sã doutrina faz bons costumes, faz o crente andar direitinho, modesto, novo, decência. A sã doutrina gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina, não é de lá para cá, é daqui para lá. Okay? Então, nós temos isso. Aí você vai agora para interpretar. Não é isso que está aí agora na folha de trás? Ou tem mais alguma coisa aí no finalzinho? Tem 11. A 11, dentro do texto prescritivo, temos isso aqui importantíssimo. Olha, não, pelo amor de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Dentro do texto prescritivo, nós temos ortodoxia versus ortopraxia. O que faz
Pronto. O que é ortopraxia? É exatamente como Deus quer. Porque muita gente sabe o que, mas não sabe como. Sabe até o que, mas não sabe como. Está na Bíblia, tá? E quando orardes, é para orar? É. Não fazeis igual aos hipócritas. E quando deres esmola, é o que quer? A palavra quando é ato contínuo, que é que nós façamos boas obras da ação social. Façam esmola, porém não como os hipócritas. É para jejuar, quando jejuais, não jejue como, olha só, dará o que ele quer e como ele quer. Qual é o nome que a gente dá ao que ele quer? Ortodoxia. Como ele quer? Ortopraxia. Que raio de palavra é essa ortopraxia? Ortopraxia vem da medicina. A gente vai no médico, fisioterapeuta, no ortopedista, e ele fala assim, ele fica uma distância na sala e fala assim, anda na minha direção. Aí eu ando. Aí o cara espinhela caída, bico papagaio, repiboca da cadeira, todo. Ele pelo meu andar, ele vê que tem problema. Então a ortopraxia é o exame da forma correta de fazer algo. É para andar assim. Vamos ver se a pessoa é dislexa. O que é uma pessoa dislexa? É uma pessoa dislexa. Ela não consegue, ela não tem tempo. O ortopedista, ele vai ver e vai encaminhar aquela pessoa para o quê? Para uma terapia, para uma reeducação, tanto neuro quanto acompanhamento de funcional, fisioterapia. Qual é o correto? Coluna reta, ombro e pêndulo. Ó, perna direita, ó. Essa é a forma ortopraxa de andar. Essa é a forma. Humanamente, cientificamente lavrado em cartório, a ortopraxia do andar é perna direita, perna esquerda na frente do braço direito. Essa é a forma. Isso aqui é ortopraxia. O que é ortopraxia na Bíblia? Eu sei o que Deus quer, agora como ele quer. Já diz, já sei o que ele quer, agora como. Ortopraxia é exame. Isso na medicina. Na medicina é o exame para ver se está funcionando, se o corpo está funcionando direito. Se os movimentos do corpo estão corretos. Se estão fazendo aquilo que deveria ser feito. Né? Se a pessoa não está pisando torta, se a pessoa não está dando, né? Então tem que ver. Então a ortopraxia é um exame que se faz para ver se o movimento, o andamento, a realização de algum efeito, ortopraxia. Pega o peso. Ortopraxia. Peso se pega assim. Peso se pega assim. Isso é ortopraxia. Aí o terapeuta, o ortopedista, o fisioterapeuta vai te ensinar a ortopraxia correta. Olha, é assim, se pega peso. Está entendendo o que é a palavra? Então, dentro do que Deus quer, né, da prescrição, eu sou informado do que Ele quer e como Ele quer. Eu falo outra coisa por aí, a minha experiência, depois de você ver o vídeo de novo, vocês ouvirem a aula de novo, a gente tem muita dificuldade com termos dentro da igreja. A gente é bom de prática, mas a gente for botar no papel, a gente se enrola. Eu vou fazer duas comparações aqui para fazer o cérebro de vocês funcionar com relação a isso aqui, ortodoxia e ortopraxia. A palavra fé, pitis, pequenininho, pela interpretação do grego pitis, fé, traduzida, confiança, fidelidade, lealdade, dependência, compromisso, unilateralidade, sem dubiedade, ok? Integridade, fechamento, junção, propósito, finalidade, visão, foco. Isso é fé. Aí Jesus fala assim, aí na Bíblia, né? Tem fé? Cadê as obras? Ortodoxia
e ortopraxia. A obra dá testemunho da fé. Eu tenho fé, se a obra não acompanha, se a obra não está em linha, pegou? Fé sem obra é morte. Tu crê até o diabo crê, não diz nada, eu quero ver, quero a prática, eu quero a ortopraxia. Aí veio o Senhor, Paulo fala o quê? Nada façais para o Senhor com murmuração, com ira, com inveja, com glória. Tudo fazei com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. É para servir, é como? Murmurando, reclamando, fazendo comparação, acepção? Não, considerando o outro superior a si mesmo. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, se fez homem, na qualidade de homem ele não foi general, não foi sumo sacerdote, não foi presidente, não foi rei, ele não foi general, não foi juiz, ele foi servo. Glória a Deus. Então é para fazer como ele fez, ele foi servo, ele serviu. Então a ortodoxia, sirva como? Com humildade. Entendeu? Que existe o que e o como? O que é para fazer? Como é para fazer? Eu tenho que saber os dois, irmão. Quer ver uma outra coisa? Então, não pode na língua portuguesa, dicionário, palavra fé, como é que a fé é? Deu dicionário. Ela é um substantivo. Aí meu ouvido, substantivo, substância, conteúdo, que faz o carro se mover, o combustível, substância, que faz o carro morrer, energia, que faz o carro sair do lugar, é o combustível, é a substância. Então Deus me enche de fé, na esperança de que eu me mova, de que eu reaja, de que eu haja. Então eu tenho a fé e eu tenho o crer. Crer é verbo, crer é ação. A tu crer? Prova. Quem crê e for, bate, creu, e se não pratica? Se não dá provas, se não demonstra que creu, o que vai comprovar que ele creu? Bate. Quem crê e for será salvo, né? Só quem crê. É quem crê e for. É para crer, mas tem ortopraxia, tem que batizar. E depois fazer parte do corpo. E depois tornar Santa Ceia. E depois financiar o reino. E depois cooperar no avanço do reino. E basear no inferno. Tu sabe depois, humildade e santidade. Aí eu muito leio cartas que acompanham o levantar a mão. Levantar a mão que Deus quer. E como Deus quer que eu fique depois que eu levanto a mão? Outro exemplo, olha só que coisa linda. Aprenda. Guardem para vocês. Olha o princípio. Eu vou usar o mesmo princípio que eu expliquei. Fé e crer. Fé é substantivo. E crer. Ação é o verbo. Crer é pistelos e fé é pitis. Fé é substantivo e pistel é o verbo, é a ação. É a prova de que eu tenho fé. É a demonstração. É a exteriorização daquilo que está aqui dentro. Santidade e santificação. Tem muito crente entender. Não são coisas distintas e diferentes. E eu gosto de explicar de forma bem básica. Santidade básica é o conhecimento da vontade de Deus. Eu sei que é errado pecar. Eu sei que é errado mentir, eu sei que é errado. E a santificação é não mentir. Santidade, conhecimento. Santificação, concordo que você tem base bíblica? Tem. Glória a Deus, não tem base bíblica. Vamos para a Bíblia, Efésios capítulo 5. Pelo que não seja, Efésios 5, 16, 17, 18, 16, 17. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai saber qual é a vontade de Deus. Ortodoxia. Deus falou, 1 Tessalonicenses 4:4, e a vontade de Deus é essa, a vossa santificação, que cada um saiba conduzir, o seu corpo em santidade e honra, em decência, em pudor, em honestidade. Romanos
Segui a paz com todos e a santificação. É a santidade. Escuta, eu vou dizer, sem santidade, ninguém terá o seu. Não. Sem santificação. Olha o texto. Você está falando de ação, de prática, de conduta, de vida, não de um sentimento. Não da posse de um conhecimento, mas de uma vida em linha com o conhecimento que se tem. A mesmo princípio se aplica a fé. Fé sem obras é santidade sem santificação. Não vai levar a lugar nenhum também. E eu fico olhando meus crentes, meu irmão. Não! A santificação dos crentes. Com todo respeito, eu passei por isso. Aí está lá o vaso. O vestido é rosa, o sapato é rosa, a xuxinha é rosa, a bolsa é rosa. Santidade! Pisa no pé da criatura. Pisa no pé dela. Não chama ela por contação de graça, não. Você não pensou que é bom para sua obra. Se ela mandar um zap para você, não responde na hora, não. Você pensou, mas aparentemente, aparente assim, indumentária, um conjunto, harmonia. Olha, tudo combinando, certinho, como sobre tudo. Meu Deus, coisa linda. Pensa no cara. Tá entendendo? Então, irmão, ó, dentro do texto prescritivo nós temos essa grande lição. E se a irmã não fala, vai deixar você sem esse alimento. Ele vai pular um troço desse importantíssimo, pelo amor de Deus, né? Dentro do que Deus quer, do prescritivo, do que ele prescreve, né? Existe, é específico ali. Lá em Eclesiastes de Salomão, está escrito assim: o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Olha isso. Eu fui informado do que Deus quer. Qual é a hora de fazer? Como é para fazer? Isso não é invenção minha, não. Já está na Bíblia já, ó. Há milênios já. Nem invenção minha. Quem falou? Salomão. O homem mais sábio que pisou na face da terra. Então, existe o que Deus quer. E existe como Deus quer. Ok, irmão? Então, vamos lá. Vamos estudar agora. Agora vamos estudar. Agora vamos ler. Agora eu me lembro. Pode ver aí. É Eclesiastes. Eclesiastes. É Eclesiastes, capítulo tal, versículo tal. Vai lá. Vai estar bem. Vai na Bíblia. Começa no capítulo, no versículo 1, termina lá no capítulo 12, versículo. Lá. Está nesse período aí. Então vamos lá, interpretar. O que deve sempre ser considerado? Vamos lá, vamos estudar. Vamos estudar agora. Hermenêutica. O contexto, olha-se o todo, né? E usa-se a hermenêutica para dizer. Você não conta o que é hermenêutica para dizer. Vamos lá. A hermenêutica vai olhar o todo, ok? Vai olhar o texto todo, ok? Para descobrir o que a palavra quer dizer. A exegese é a palavra, a hermenêutica é a frase. Vamos ver aqui, agora. Primeiro, esta cor não casa com aquela. Casa aqui é combinação. A palavra casa nessa frase é combinação. Na frase de baixo está escrito o quê? Esta peça não casa com aquela. A palavra casa agora o quê? Qual o sinônimo da palavra casa? Encaixe. Ué, mas a mesma palavra mudou o sinônimo? Mudou o contexto.
lá, Jesus. E eu estou no quarto. Aí tá os irmãos, professor Bola, pá. Aí entra ele cheio de anel, cheio de introdução. É a professora de escola dominical. Eu estava sentado, mas Jesus, pela misericórdia do Senhor. Me explica um negócio aqui. Por que Deus se arrepende? Eu falei assim, não se arrepende. Aí, todo mundo me responde isso. Mas está na Bíblia que Deus se arrepende, mas vamos para o contexto? O que é isso? Eu falei, esse é o problema. Pegou a palavra, não respeitou o contexto. Qual o contexto que está falando? Deus pecou? Não, mas se tem arrependimento, o problema é esse. Você acha que só porque tem a palavra arrependimento tem pecado? Quando se trata de Deus, não é com relação ao pecado. Aí eu levei ele para onde? Jeremias 18, a partir do versículo 7. Está escrito assim: Jeremias fala ao povo, por não disser a um povo, a uma cidade, a uma nação, a uma pessoa, que eu abençoarei e ela fizer algo ruim, mal perante meus olhos, eu me arrependerei, voltarei atrás, desistirei do bem que eu disse que eu ia fazer a ela. Assim, da mesma forma, para não dizer que eu vou destruir, que eu vou matar, que eu vou arrebentar, e o povo, a pessoa está se converter, eu também me arrependerei, voltarei atrás, desistirei do mal que eu havia dito que eu faria. Então, a palavra arrependimento com Deus não é mesmo arrependimento para homem. Olha como é que o contexto muda o sentido da palavra. Ele ficou, aí se não vão ir, irmão, estou contando com você, pagando Coca-Cola, você não me ensinou esse negócio. Pior, o irmão era terrível. Eu falei, Jesus amado, eu falei, não é assim mesmo, Aí, pô, esse cara chatão, esse cara é bravo pra caramba, esse cara aí, pô, meu. Eu caí ele, falei, não. Cala a boca, pelo amor de Deus, da pessoa. Não sabia que ele era querer. Não, palavra, não fala com você. O arrependimento de Deus é deixar de fazer. Voltar atrás. Exatamente, né? Porque ele errou, né? Ele voltou atrás, né? Então, ele lamenta a intenção que ele teve, mas não que a intenção estava errada. Mas Simone pegou pesado, né? Pegou pesado. O camarada grandão que tem os 3 revólveres ali na cintura dele, eu nem sabia de revólver, nada. Tudo pelei com tudo. Eu, cala a boca! Aí todo mundo. Cala a boca, o professor sou eu, você aprenda. Aí ficou me olhando assim, olhou para todo mundo, eu falei, já foi, não me arrepender não. Senta aí, cala a boca, deixa eu falar. Aí ele saiu lá feliz, virou meu amigo, mas desviou o presbítero, deixa esse negócio aqui. Desviou o presbítero foi lá fazendo coisa errada. Vamos lá? O que mais que a gente aprende aqui? Quando um putão erra a casa, faz com que todos errem também. Que putão é esse? Qual casa que ele está falando? A casa do putão. Então você tem que saber o contexto para saber o que a palavra está querendo dizer. Por isso que pregar a palavra deveria ser complicado, deveria ser uma coisa séria. Quero dar essa palavra aqui, mas essa palavra aqui quer dizer que eu quero pregar? Eu posso usar esse texto aqui para dizer isso só porque essa palavra está aqui? Aí a gente vai para a exegese. Aí na exegese, a gente vai ver que tem algumas palavras que estão lá, mas não quer dizer o que a gente está entendendo. Por isso é a necessidade de se fazer uma exegese. Vamos para o próximo? A mãe vela pelo sono do filho doente. O que é vela aqui? Qual o sinônimo? Não, o meu, não. Peraí, contexto, antes do contexto não tem a mãe vela, não? Não, então está só o meu, peraí, então só letra, outra comigo. A mãe vela pelo sono do filho doente. O que é vela aqui? É a próxima? Não de você está na próxima? não é próximo. É aqui, tem semântica e depois tem polissemia. Aí tem a mãe. A mãe não é a mesma coisa que ele falou, não, é outra coisa. Tem uma mãe, mas é outra coisa. É, a mamãe.
aquela parte de pano, né? Que o vento sopra, faz o barco. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela, parafina com pavio. Então a palavra vela, dependendo do contexto que ela aparece, ela muda. É a mesma palavra, mas dependendo do contexto, ela muda. É aqui que a gente tem que tomar um cuidado. Com essa palavra aqui está escrito isso, essa palavra é a mesma palavra, mas os contextos são diferentes. Então eu vou fazer uma pregação chamada de pregação textual. Eu preguei com o microfone, preguei sobre edificação. Peguei um grupo de palavras na Bíblia, no Testamento, e fui vendo se a palavra edificação naquele contexto queria dizer o que eu queria passar para as pessoas. Então, ó, essa aqui quer dizer o que eu quero, essa aqui também. Eu deixei um monte de passagens bíblicas porque elas não estavam em linha com a mensagem que eu queria pregar. Porque lá, até lá, porque lá na igreja lá tem um monte de exegeta lá, né? Eles não sabem pra caramba. Então, eu tive que escolher bem os textos, por quê? Para eu não usar um texto que tem a palavra, mas naquele contexto aquela palavra não quer dizer tudo. Vamos na semântica agora, isso tudo é interpretação do texto. É o estudo do sentido das palavras de uma língua. Ganhei um ponto pela apresentação do trabalho. O que é um ponto? Anota. Aí está tudo certo, só discordamos nesse ponto. A ideia, ponto de vista. Ok? Ó. Ela faz ponto na Praça Paris. Esse ponto aí é o quê? Camelô, ambulância, isso aqui é táxi, taxista, motor-Uber, né? Mototáxi, né? A corda sempre arrebenta no ponto mais fraco. Quem é o ponto aí? A pessoa mais vulnerável. Não é? Quem conta um ponto aumenta um? Irmãos, uma vez eu fui lá em Bangu, visitar uma igreja em Bangu, o tempo peregrinava, aí perdido, ficou lá. Aí estou lá, a irmã está perguntando, ele rodou a funda, rodou, atirou, e acertou na fronte do gigante. E quando o gigante caiu, a terra tremeu. What? Porém, como assim a terra tremeu? O cara só tinha 1 metro, quase 3 metros de altura, não? A terra tremeu, aquele gigante, mas na cabeça da gigante era tem menos, 4, 5 andares, prédio mesmo, né? Grande. E a terra tremeu quando ele caiu. Como assim, gente? A terra tremeu. E conta um ponto. Aumenta o ponto, né? Aumenta o ponto, tá entendendo? 2 mulheres se encontraram no cabeleireiro. E uma disse para a outra, o meu marido é médico, o seu. Aí ela respondeu, o meu faz televisão. Aí ela perguntou, ela com interrogação e espanto, televisão? Que legal! Onde ele trabalha? Na linha de montagem da Sony. Ah, pensei que ele fosse da Rede Globo, pensei que ele era artista. Fazer televisão, a minha pessoa que é artista, não é? Fazer mesmo, é peão mesmo, é marmita mesmo. Tá entendendo? O contexto mudou o sentido da frase, gente. Vamos lá. Mamãe tem uma mão ótima para cozinhar. O que é isso? Talento. Talentosa. Jeito, sinônimo, tá ótimo. Né? Então a mão aqui, qual é o sinônimo? O que essa mão quer dizer? Que ela é talentosa. O tempo está passando, coloca logo a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? Trabalhe. Arregaçar as mangas e passa logo, antes que chova. Antes que o dia acabe, a luz acabe. Não se sente à mesa com as mãos sujas. O que aquele mão é? Mão é membro. Ok? Passam a mão no meu dinheiro e são reeleitos. O que é passar a mão no meu dinheiro? Bandeira. É furtar. Amigo, me dá uma mão. Ajuda. A palavra não, dependendo do contexto, você viu como é que ela muda? Isso aí é hermenêutica, irmão. É olhar para a Bíblia, ver o texto e me perguntar o que essa palavra quer dizer nesse contexto aqui? O que esse texto quer dizer? Eu vou mostrar para vocês na próxima oportunidade. Já vou começar com isso. Eu vou pegar um texto da Bíblia, um versículo, eu vou colocar em várias situações. E ele não vai sair do contexto.
mas a gente vai aplicar ele em várias situações, né? Mas ele vai continuar ali, dizendo a mesma coisa, mas Deus vai mover ele, vai fazer ele, vai aplicar ele em várias áreas da nossa vida, né? Para a gente entender que o texto ele já diz o que ele diz, eu só tenho que entender o que ele quer dizer e passar para a igreja, ok? Irmão Paulo, isso Deus me deu uma revelação, amém. Com certeza o que a gente mais vê na Bíblia, revelações e mais revelações dentro da palavra do Senhor, né? Deus sempre revelando algo dentro da palavra, mas a palavra não pode ser distorcida, a palavra não pode mudar. O que é polissemia? Uma única palavra pode ter vários significados, mas remete para o mesmo conceito. O compositor escreveu a letra para seu filho. Letra aqui é o quê? Canção. Ok? Canção escrita. A letra H é a oitava em nosso alfabeto, sinal gráfico do alfabeto. Então, letra aqui continua sendo letra. Isso é uma letra muito bonita, grafia, escrita. Viu? Mudou o sentido, mas a polissemia é quando você usa uma mesma palavra com um contexto diferente, mas ela continua tendo o mesmo sentido. Entendeu? Na natureza, a água se apresenta em quantos estados? É água só. Entendeu? Então a polissemia é a mesma coisa. A polissemia é como se fosse uma palavra, ela é apresentada num contexto diferente, mas ela continua falando de escrita, de letra. E aí a gente pode falar letra, mas continua indo, apontando para a mesma direção. Ela não muda o sentido, ainda que o contexto seja diferente. Então o nome que se dá a esse fenômeno é polissemia. E por último, note que existem diversas ferramentas que auxiliam na interpretação de um texto. Aqui citamos apenas algumas. Vejamos o caso abaixo. Observe que não apenas o contexto, a semântica ou a polissemia definem sua interpretação adequada, mas a pontuação também. Ok? Aquilo que a gente já viu sobre ponto. Olha agora aqui. Prefiro peixe fresco a congelado. Fresco aqui é o quê? Pescado há pouco tempo. Saiu há pouco tempo da água. Ok? Segundo, sinta o vento fresco, geladinho, refrescou, né? Já pode refrescando. Quer um café fresco? Quer um café fresco? Feito na hora. Quer um café fresco? Aí já é ofensivo, né? Ah, não gosta de chá não. Não gosta de chá não. Então quer um café fresco? Aí já bate logo. Foi ignorância. Eu quero um café fresco, feito na hora. Você viu que a palavra fresco, dependendo do contexto, da pontuação, vai mudando de sentido? Olha como é sério, irmão. Então, aquilo que eu vou dizer, que eu já disse aqui, eu quando comecei no Evangelho, eu errei muito. Não. E Deus teve muita misericórdia de mim, porque Lucas capítulo de número 12, versículos 47, 48, 41, 49, diz que aquele que pecou com pouco conhecimento, Deus vai ter misericórdia. Mas aquele que pecou com muito conhecimento, Deus vai ter um tratamento com ele. Então, entendendo Deus, Ele vai ter misericórdia da gente. A gente não sabe tudo. Mas Ele está nos dando ferramentas para nós sermos zelosos dele. Isso aqui que eu estou falando aqui, não é para você pregar bonito, para você, não, é para você ter zelo do Senhor, ter cuidado com as coisas do Senhor, ser criterioso, examinar as escrituras mesmo, devagarzinho assim, ó, devagarzinho, frase, extraindo, espremendo, apertando, tirando o máximo que cada palavra, cada letra, cada certeza pode dar. E não fazer aquela coisa, irmão, Deus está aqui querendo dizer, não está querendo dizer isso, não. Então isso é só para a gente ser mais zeloso. Isso aqui é para zelo do Senhor. Teve uma, lá na igreja que eu passei, as irmãs
teve uma aula, a gente estava falando sobre aula sobre apologética, defesa da fé. Aí eu falei assim, já vou aproveitar, já vou dar a doutrinada na igreja. Mas falei, irmã, cuidado com esses livros que a gente está colocando para louvar o Senhor, vamos vigiar a letra, examinar a letra, vamos estudar a letra, vamos ver. Aí sempre tem um soldado. Por que, irmão? Tem alguma coisa que não quer dizer, não ouviu, não foi? Gostei. Bem, irmão, que história é essa que vocês cantaram? Irmão, não sei nem se cantaram aqui. Se cantaram, me perdoe. Se não quiser perdoar também, Jesus é mais. Irmão, que história é essa que vocês cantaram na festividade? Mexer com o homem de Deus é problema, mexer com mulher é problemão. Vocês são a cabeça agora da igreja? Que pela Bíblia, mexer com mulher é um problema, mexer com homem é que é um problemão. Ele é o cabeça, ele é o líder. Entendeu? Pode estar olhando o cachorro? Isso é feminismo, não é mesmo? A mulher se mostra com o homem. Diante de Deus, mexer com o homem não é problema. Mas se mexer com mulher, eu levanto do trono, o que é isso? Eu tenho isso na Bíblia. Que base bíblica você tem para isso? Feminismo dentro da igreja. Pauta feminista dentro da igreja. Diminuição do papel do homem, do patriarcado e elevação do status da mulher diante de Deus. No mínimo, a Bíblia diz que para Jesus em Cristo não há homem nem mulher, são todos iguais. Agora, diante de Deus, a responsabilidade maior é a do homem. E o homem é o cabeça, o homem é o Cristo, o homem em casa é o que? A regra da Bíblia diz que o homem representa Cristo. Todos os ministérios são masculinos, são no masculino, para liderança. Ah, não, mexer com mulher, homem não tem tanto problema não, mas mexer com mulher, que isso, irmão? Não tem base bíblica, não tem fundamentação teológica nenhuma. Tem mais irmã lá atrás, cuidado. É festividade, ameaçando, afrontando os obreiros, os pastores, os visitantes, com aquela altivez, cuidado, tinha que ouvir na madrugada. O que é isso, irmão? Já fala lá no seu livro. Mas não, cuidado comigo. O que é isso, irmão? Feiticeira. Que história é essa, irmão? Cuidado comigo. Que história é essa, irmão? Então, vamos vigiar com esses hinos, com as letras aí, vamos prestar atenção no que está falando, no texto, vamos respeitar nosso idioma, nossa língua portuguesa e que Deus continue abençoando a igreja, agradeço aí a oportunidade de novo. Esse a gente fica e fica, né? Graças a Deus. Como é bom. Até